Olá, tudo bem? Sejam todas bem-vindas ao nosso podcast Florescer com Bem-Estar e Vida. E hoje nós queremos conversar, dialogar sobre vida geracional. Você que é mulher, mãe, tem gerado, tem frutificado, está florescendo, preparando uma geração que vem estar sendo ativa, proativa, multiplicando, trazendo sucessão para a sua história, para os seus projetos, para os seus sonhos. Como é que você está, mulher? Como você está, mãe? Como vocês estão, filhas? De menina a mulher. Vamos florescer com muita saúde emocional, com saúde espiritual e, é claro, pensando no nosso futuro, porque o nosso presente está preparando o nosso futuro e trazendo vida geracional. Vamos pensar hoje um pouco mais sobre essa vida que floresce através da nossa maternidade. Todas nós, filhas, um dia nós pensamos em nossos sonhos, em nosso futuro e como meninas sonhamos um dia sermos profissionais, termos a nossa própria família, sermos ao lado do nosso marido, sermos mães, enfim. Eu tenho conversado muito com mulheres que eu atendo no consultório, mulheres que eu atendo no ministério, e nós temos ouvido histórias de mulheres guerreiras, mulheres que são mães, que cuidaram e cuidam de suas filhas, de seus filhos, passando por várias etapas. A maternidade nos faz florescer como pessoas, como filhas que um dia pensaram em gerar vida e, com o passar do tempo, nós fomos construindo uma história. E por que não lembrar que a menina se transformou numa mulher preparada para gerar vida e vida geracional, que vai representar a vida por gerações. Por que não começarmos hoje o nosso podcast Florescer com vida geracional, pensando na palavra de Deus, o Deus que nos deu vida? Quando no Novo Testamento, na Nova Aliança, no novo tempo que Deus apresentou para a humanidade, por meio do Filho, do nascimento do seu Filho perfeito, Jesus, lá em Mateus, no capítulo 1, do verso 18 ao 25, vai falar de uma mãe, uma menina como você, como eu, que um dia foi agraciada, bem-aventurada, gerando vida. Ela gerou vida no útero, ela gerou vida por gerações. E muitas mulheres que eu escuto, e eu me coloco também nesse grupo, nós geramos vida não só no útero, mas na nossa fé. E também geramos através de adotarmos em amor muitas filhas e filhos. Vamos pensar um pouco na palavra? Então, abra em Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18, vai dizer assim para nós nesse dia. Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida. Grávida pelo Espírito Santo, por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José
o que o anjo fez, o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria. Recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Olhar para a história dessa menina que se transformou em uma mulher escolhida por Deus para gerar no seu útero o fruto do Espírito Santo, o fruto do Filho perfeito de Deus, Jesus Cristo. É para quem crê. Crê que Deus transforma meninas em mulheres, que se transformam em mães, que geram vida. E para que isso acontecesse, Deus escolheu um pai do coração, porque no projeto de Deus, ele tem a família para projetar proteção para o filho. O próprio Deus Pai, na pessoa do filho, na pessoa da função do filho resgatador da humanidade, se fez homem, o verbo se fez carne, se formou um bebê. E todo bebê, toda criança precisa de uma família. E Deus assim evidencia o exemplo, o referencial do projeto de Deus, que é a mãe, o pai e o bebê. O filho nascendo sobre a proteção de uma família. Para isso aqui nasce o pai do coração, José. Sabe, eu tenho ouvido muitas mães, muitas mulheres, que são exemplos de mães que obedecem a Deus, protegendo seus filhos, protegendo suas filhas, gerando vida com a bênção de Deus, independente de qualquer circunstância. Um bebê, ele é gerado, um bebê que nasce é abençoado por Deus. O seu filho, a sua filha é abençoada por Deus. Quando eu escuto a história de mulheres que geraram seus filhos e filhas ao lado do seu marido, ao lado de alguém que planejou o filho, eu fico muito feliz porque entendo a blindagem do casamento, a blindagem do pai e da mãe sobre o bebê, sobre seus filhos e filhas. Porém, também fico muito feliz quando tenho ouvido mulheres que casadas geraram seus filhos e filhas e perderam o seu marido, ficaram viúva e ainda assim continuaram cumprindo a sua missão de mãe. Para você, mãe, que está criando e educando o seu filho sozinha, você é uma guerreira, você é uma agraciada, você é uma abençoada por Deus e Deus está te ajudando a educar, a amar, a criar, a proteger o seu filho e a sua filha. Não tema a solidão, não tema o sentimento de, às vezes, estar se sentindo só. Emocionalmente, você tem um Deus que te ama, você tem pessoas ao seu redor que podem te ajudar, você tem profissionais que podem também te orientar e te ajudar e levar você a superar momentos de solidão, mas te dando força para continuar a tua missão. Mas eu também lembro de mulheres que eu atendo, que tinham seu casamento, tinham seu marido e tinham seus filhos e filhas, mas que foram abandonadas pelo seu ente, pelo seu marido. E assim sozinhas passaram a criar, a educar, a prover seus filhos e filhas. E quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para muitos pesquisadores teóricos, pessoas da área da psicologia, da psicanálise, pessoas que estudam a psique humana, pessoas que, como eu, procuram agregar a sua vida social, a sua vida relacional, valores emocionais que nos levantam diante de perdas, diante de situações adversas que nenhuma mãe, nenhuma mulher gostaria de estar, nós lembramos que é você também, mãe, que educa seus filhos e filhas sozinho. Você está gerando uma vida geracional que primeiro foi abençoada por Deus. Você não está sozinha.
E quando você se levanta e entende que você precisa todos os dias dar o melhor para os seus filhos, eu quero te levantar nesse dia declarando que você merece os nossos parabéns. Você merece a bênção de Deus e a bênção de quem está ao seu redor para te ajudar a educar, a caminhar essa estrada, essa jornada da maternidade. A maternidade que muitas vezes não é acompanhada pelo pai, o pai biológico, às vezes ou porque faleceu ou porque abandonou. Você precisou da ajuda de Deus e da ajuda da sua família, da sua parentela, da ajuda das amigas, da ajuda de seus líderes, da ajuda da igreja, da ajuda de uma comunidade, para que você pudesse educar e prover essa missão maternal que Deus te presenteou. Você é agraciada. Nunca se sinta triste, nunca se sinta abandonada. Lembre que há um Deus que olha para você, olha para essa menina Maria. Maria, que na palavra de Deus é o nosso referencial. Ela engravidou. Ela engravidou e ela estava diante da sociedade, diante daquela comunidade, diante daquela época. Foi uma situação muito difícil para ela, mas ela aceitou a missão. Ela aceitou a missão, a maternidade que foi dada por Deus. E Deus levantou para ela José, o pai do coração, para um projeto maior. A tua família é a representação de um projeto maior. A família de Maria e José é a representação do resgate do amor de Deus por toda uma humanidade. Então, olhe para essa menina, Maria, e se veja nela, se veja essa mulher guerreira, essa maternidade que você vivencia ao lado do marido ou sozinha, ao lado do pai do coração, do seu casamento, do seu segundo casamento, que Deus proveu para você blindar os seus filhos e filhas. E quando você está só, você tem muitas vezes o seu pai, que pode gerar o referencial para os seus filhos, o referencial de um avô pai, o referencial de um irmão que você tenha, que vai referenciar para o seu filho e sua filha essa paternidade, esse referencial paterno de amor e de cuidado no seio da sua família. O que eu quero dizer para você é que a maternidade gera vida geracional. Quando você não abandona a sua missão, mas quando você abraça e lembra que de geração a geração, a vida se conecta, a vida se multiplica nessa terra, quando nós vivenciamos a nossa maternidade, independente da situação ou da adversidade que você tenha passado ou esteja passando. Floresça. Lembre que há um Deus que está gerando através de você gerações, está gerando através de você, de mim, o propósito dele, o plano dele de florescer vida geracional através do nosso útero, através da nossa adoção, através da nossa vida, através da nossa família, porque a sua família é um exemplo de amor. Você que é mãe é um testemunho vivo que a vida geracional, a projeto de Deus, quando você não desiste dos seus filhos e das suas filhas, quando você abraça os filhos e as filhas que alguém gerou, mas que você sente no coração o desejo de adotar, ou quando você nasce como ou a mãe do coração ou o pai do coração. O que eu quero dizer nesse dia é que há uma blindagem através do amor maternal que é doado por você, mulher, que um dia foi menina como Maria, mas se transformou numa mulher e esteve pronta, e está pronta para viver o propósito que Deus tem na sua vida e através da sua vida, na sua família e através da sua família, na sua geração, nesse tempo e na sua posteridade, na sua vida geracional. O que eu quero lembrar para mim e para você, que há uma família protegida quando nós deixamos,
quando nós declaramos que a nossa casa terá proteção, independente das adversidades, independente das circunstâncias. Há uma mãe dentro do lar que é como uma coluna que sustenta a vida emocional, a vida espiritual, o bem-estar dentro da própria casa. Como está ou como estão as suas emoções, mamães? Como está o seu projeto de vida? Você que é mulher, que pensa em gerar vida, em adotar um filho, em adotar uma filha, que pensa nessa posteridade, nessa sucessão do projeto de Deus, do propósito de Deus, como Maria foi agraciada e escolhida, você também é agraciada e escolhida para dar uma família, para ter uma família que protege, uma família que é como um guarda-chuva de proteção, que não vai desistir do que gerou, que não vai parar de pensar como Deus quer me usar para abençoar a minha geração e a minha próxima geração. Sabe, quando eu olho para Maria e olho para José, eu vejo que Deus escolheu um casal que foi forte naquela época, forte na geração deles, para lembrar que eles eram obedientes a Deus, que os criou, a Deus que os projetou e uniu os dois num propósito maior, num propósito de ter uma família protegida, onde uma mãe agraciada pelo ventre, ela foi agraciada por Deus, gerando o fruto do Espírito Santo, gerando o próprio Salvador e Senhor Jesus Cristo. E o Senhor escolhe o coração de um pai que ama, um pai do coração, que Deus sabia que eles iriam estar preparados para gerar um filho que nascia numa geração que estava se afastando de Deus, mas também uma geração que esperavam a promessa do Senhor e do Salvador Jesus Cristo, que significa Deus conosco. Sabe, muitas famílias, talvez a sua família que agora me ouve, está esperando o Deus conosco. Está esperando a salvação em alguma área da sua vida, da sua história. Pode ser na área física, na área da saúde física, pode ser na área da saúde emocional ou talvez na saúde espiritual. Porque perderam a fé, porque já não sonham mais, porque talvez a tristeza e o isolamento tomou conta do lar. Mas eu quero lembrar que há na sua casa, na sua família, a hora e o tempo de nascer uma mãe que gera vida e um pai que mesmo um pai do coração, um pai escolhido por Deus, um casal escolhido por Deus, que vai blindar filhos e filhas, família protegida. Tem casais que aceitam a missão que Deus tem para cada um de nós. Tem filhos e filhas que são adotados, muitas vezes, que são adotivos. Primeiramente, Deus nos adotou. Lembre que você é filho de um Deus que te adotou. Então, não deixe que o sentimento de orfandade entre no seu coração, porque você tem um pai e você é aquela filha que pode gerar vida e vida dentro de uma família protegida pelo teu amor. O amor que você tem é um amor que Deus gerou no seu coração. O amor que eu tenho é um amor que Deus gerou no meu coração. E sobre esse amor nasce, então, a mãe que ama e protege. Eu quero lembrar para você que é mãe, e esse nosso tema, vida geracional, é para lembrar que, ainda que você seja abandonada, ainda que você seja viúva, ainda que você tenha um casamento que não seja aquele que você tanto pede a Deus, mas você precisa ser, você pode ser a mãe que ama e protege e vai assim preparar a próxima geração de mães, meninas que se transformam em mulheres, mulheres profissionais, mulheres esposas, mas mulheres
mães que vão proteger seus filhos e suas filhas. Você está gerando filhos que vão se transformando em homens que assumem a missão que Deus tem para cada um deles. Isso está sendo gerado por mim e por você, por mães que amam e protegem e que não desistem da missão, a missão que Deus dá. Maria não desistiu. Maria ouviu a voz de Deus e Maria entendeu que o que ela estava gerando não vinha dela, mas vinha de Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, você recebeu primeiramente de Deus. Nós estamos gerando mulheres e mães, estamos gerando homens como José, homens que não desistem da missão, que não se acovardam, que não abandonam a missão. Homens que vão ser como José, um coração que vão adotar a missão que Deus colocar nas mãos de cada um deles. A missão dentro da família, do lar que Deus presenteou para cada filho que um dia vai se transformar em um homem que vai adotar uma família, assim como foi adotado, está sendo adotado por Deus. Sabe, me lembra que toda mãe que ama e protege, ela tem experiências que só Deus sabe que ela está passando. Há pouco tempo eu acompanhei duas histórias de mães que ficaram sozinhas com suas filhas, educam sozinhas as suas filhas e que, em algum momento, às vezes, se sentem tristes, porque sentem a tristeza das filhas, que por mais que elas falem do referencial paterno, falem do referencial do avô, que é pai, mas no fundo do coração elas se sentem sozinhas. Sabe, para essas mães, eu queria dizer para você, mãe, que perdeu o seu marido e que cria, educa, provê suas filhas e seus filhos sozinha, eu quero dizer para vocês que Deus nunca as abandonará. Sempre haverá provisão, sempre haverá alguém que Deus vai levantar para abençoar vocês, porque o que vocês geraram primeiro foi gerado no coração de Deus. Vocês geraram filhas, geraram filhos, e Deus guarda o pai e a mãe que cumprem a missão. O pai e a mãe que educa, que ama e que provê. Como ele fez com Maria e José, ele faz com casais que, mesmo quando passam por situações difíceis na área física, na área da provisão financeira, na área emocional e até na área conjugal, mas ainda assim continuam vivenciando a maternidade, a paternidade e assumindo a missão, amando e protegendo, blindando seus filhos e filhas, que essa seja para nós a certeza que Deus vai prover, vai proteger, vai livrar do mal, assim como fez com Maria e José, cuidando e protegendo de Jesus. E assim, logo mais, lá para frente, eles também tiveram outros filhos, mas Jesus, o Deus conosco, nasceu primeiro na vida desse casal. Sabe, Jesus quer nascer na vida de muitos casais que nos ouvem aqui. Jesus quer nascer, o Deus conosco, trazendo esperança para a sua vida como família e assim deixar que você viva milagres, receba milagres. Sabe, quando eu penso que nós mães não desistimos da nossa missão, quando nós mães amamos e protegemos, independente de sermos acompanhadas pelo nosso marido, pelo pai dos nossos filhos, por alguma adversidade que aconteceu, por alguma situação de abandono, escute, Deus nunca nos abandonará. Nunca nos abandonou, sempre esteve e estará conosco. Então, mães, lembrem que há uma blindagem geracional. Há uma blindagem geracional através de você, assim como Deus fez com Maria e com José. E antes deles, Deus fez para que nascesse Maria e para que nascesse José. E assim eles dois fossem os escolhidos de Deus para gerarem o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, o prometido. Então,
Há um propósito no nascimento de Jesus. Há e houve um propósito no nascimento dele, como existe um propósito geracional para o nascimento da sua filha e da sua filha, para o seu nascimento, para o nascimento do pai dos nossos filhos e filhas. Escute, essa blindagem geracional, ela faz nascer, faz o nosso entendimento, o nosso discernimento abrir-se para entender que há de nascer, precisa nascer mãe e pai do coração, filho e filha do coração, sendo adotado em amor e em proteção por você, por pessoas que você conhece, por pessoas que você cuida, por pessoas que eu atendo, que eu cuido. O amor geracional, o amor que blinda, esse amor que protege de um filho e de uma filha do coração, de um pai e de uma mãe do coração, faz nascer uma família protegida, uma família que vivencia o projeto de Deus nessa terra. Sabe, às vezes a gente não para pensar e para lembrar que Deus está falando através da nossa família. Deus está falando através de você e da sua família, mulher, mãe. Deus está falando através do seu testemunho de vida. E talvez você não percebeu que a sua história é um milagre. Assim como a história de Maria é um milagre. Você chegou até aqui, você é um milagre. Eu, Viviane, sou um milagre. A minha história, a minha família, a minha descendência é um milagre de Deus. E em nenhum momento da minha vida ou da sua vida nós estivemos sozinhos. Maria e José não estavam. Eles não foram perfeitos. Eles não passaram pela etapa antes de aceitar a missão. Eles tiveram medo, lógico. Assim como José, que tentou proteger Maria por conta das tradições daquela época, ele quis deixá-la secretamente. Porque para aquela época, imagine naquela época, como seria, como foi um peso muito grande sobre a vida da noiva dele, Maria. Mas ele protegeu, ele blindou. Ele assumiu, ele obedeceu à missão, ele adotou em amor e ele obedeceu, dando o nome que Deus assim falou ao coração dele, que significaria Deus conosco, que significa Deus conosco. Sabe, nós precisamos florescer. Florescer na nossa vida atual é nós entendermos, é cada um de nós entendermos que aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós é uma blindagem geracional de mãe que adota do coração, no coração, de pai que adota no coração o filho e a filha, do filho e da filha que adota, que recebe um pai do coração como Jesus recebeu José. Que assim seja, talvez, na história de alguns filhos e filhas que me escutam, que às vezes têm problemas relacionados com o pai e com a mãe. E você precisa ressignificar, você precisa perdoar, você precisa adotar, ser o filho adotivo que adota esse pai do coração, que adota essa mãe do coração, para que haja paz no teu lar, para que haja amor na tua casa. E aqui eu quero hoje falar um pouco sobre mim. Eu tenho ouvido tantos testemunhos, tantas histórias de mulheres, não é, que foram abandonadas, que perderam por viuvez, não é, o convívio com o pai dos seus filhos, mas que são guerreiras, estão de pé, estão se levantando, estão deixando que Deus restaure a sua história. E eu quero deixar aqui para vocês que eu, Viviane, me coloco também no lugar de vocês que eu atendo no consultório, de vocês que eu atendo no meu ministério, na igreja, mas eu quero me colocar porque eu já passei por algumas situações de que vocês têm testemunhado e têm buscado ajuda. Eu já passei pelo momento de ficar sozinha com o meu filho, de casada a perder a blindagem do casamento e ter a perda de se sentir-se abandonada, de educar o meu filho e ver meu filho crescer, como eu tenho também a experiência de ver Deus restaurando a minha história.
restaurando a minha vida, me coroando com um novo casamento, com um homem de Deus que me amou, que me ama, que ama meu filho e que comigo gerou mais filhos. Nós temos ainda uma filha gerada após esse meu casamento, o meu novo casamento, onde Deus me coroou, mostrando que há mais de 22 anos, como Deus me ama. E eu tenho hoje uma filha e um filho, já uma jovem e um jovem, que eu posso dizer, olhando para trás, Deus conosco. Jesus nasceu na minha história. Jesus nasceu na minha casa, na minha família. Houve uma blindagem geracional. Jesus colocou no meu coração o amor que gera proteção e amor pelo meu filho. E eu não deixei a missão. Eu prossegui na missão e deixei que Deus viesse com a bênção e o favor dele, me dando de presente a restituição da minha família. Então, eu também senti dores que você já sentiu ou possa estar sentindo. E hoje eu posso te dizer, não há história na mulher e na mãe que gera vida, que não seja uma história que por Deus está sendo escrita e cuidada, honrada e protegida, para que seja uma história de vitórias, uma história de conquistas, uma história de amor, uma história de recomeços. Essa é a sua história, essa é a minha história. Então você não está sozinha. Eu nunca estive sozinha. Nós sempre tivemos a bênção geracional, a bênção que veio de Deus. E através de você, mãe, através de você, mulher, através de mim, Viviane, como mulher, como mãe e como esposa, pôde blindar toda uma família e toda uma geração. Sabe, quando você olha para histórias de pessoas que tentaram desistir ou até desistiram da maternidade, nós lembramos que essas histórias interromperam um propósito que Deus tinha na vida de cada uma delas. Deus tem um propósito na sua família. Não interrompa a história geracional, o ciclo de vida. Abrace a sua bebê. Abrace o seu bebê que está no útero. É presente de Deus. Não olhe para as circunstâncias adversas. Não olhe para as circunstâncias que vieram contra você. Olhe para o que Deus fez através de você. Deus está gerando vida. E quando Deus gera vida, Ele está blindando gerações. Por isso que há vida geracional na tua história e na tua vida e através de vocês e através de mim. Por isso nos alegremos no Senhor. Em todo tempo, o Senhor está conosco. Há uma parábola na palavra de Deus que ela é bem forte. Ela fala sobre a videira e sobre duas águias e uma videira. É uma palavra forte que nos chama a atenção e eu queria lê-la para vocês. É no livro de Ezequiel. E na Bíblia eu aprendo muitas coisas. Todos os dias eu leio e medito na palavra de Deus para ter força emocional, para ter força espiritual e assim ter esperança para ser a profissional que eu sou, para ser a mãe que eu sou, a esposa que eu sou e para ter testemunho, ter palavras de virtudes para os meus filhos, para meu filho e para minha filha e para, é claro, as pessoas que eu convivo. Então, a Bíblia, ela fala de muitas parábolas. Parábolas que são histórias naturais para exemplificarem as histórias de Deus, o que Deus quer ensinar sobre o reino dele, sobre a vontade de Deus para nós. E Deus abre os nossos olhos para termos cuidado com alguns perigos através de parábolas. E essa parábola que eu vou ler para vocês, lembra que há uma blindagem geracional que tem que nascer na nossa casa, na nossa família e nas nossas decisões. E nós precisamos ter muito cuidado com o que Deus nos deu para nós governarmos, cuidarmos, protegermos e amarmos e não sairmos do propósito, do projeto que Deus tem para nós. Em Ezequiel 17, tem uma parábola que diz assim: Veio a mim esta palavra.
Esta palavra do Senhor. Isso foi uma palavra que Deus deu para Ezequias. Ou melhor, para Ezequiel, o profeta Ezequiel. Deus diz assim: filho do homem, apresente uma alegoria, ou seja, uma parábola, e conte uma parábola à nação de Israel. Diga a eles, assim diz o soberano, o Senhor: uma grande águia com asas poderosas, penas longas e vasta plumagem, de cores variadas, veio ao Líbano, apoderando-se do alto de um cedro. Arrancou o seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes, onde o plantou numa cidade de mercadores. Depois, apanhou um pouco da semente, ou de sementes da sua terra, e as pôs em solo fértil. Ela as plantou como um salgueiro junto a muita água. E elas brotaram e formaram uma videira baixa e copada. Seus ramos se voltaram para a águia, mas as suas asas, ou as suas raízes, permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu-se e cobriu-se de ramos, brotos e folhas. Mas havia outra águia grande, com asas poderosas e rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção dessa águia, desde o lugar onde estava plantada, e estendeu seus ramos para ela em busca de água. Ora, ela havia sido plantada em terreno bom, junto a muita água, onde produzira ramos e daria fruto e se tornaria uma videira viçosa. Diga a eles, assim diz o soberano, o Senhor: ela vingará? Não será desarraigada e seus frutos não serão arrancados para que ela seque? Todo o que brotar dela secará. Não serão necessários nem braços fortes, nem muitas pessoas para arrancá-la pelas raízes. Ainda que seja transplantada, será que vingará? Não serão totalmente ou não secará totalmente quando o vento oriental a atingir, murchando e desaparecendo do lugar onde crescia? Veio depois a mim esta palavra do Senhor: diga a essa nação rebelde: você não sabe o que essas coisas significam? Diga a eles: o rei da Babilônia foi a Jerusalém, tirou de lá o seu rei e os seus nobres e os levou consigo de volta à Babilônia. Depois fez um tratado com um membro da família real e o pôs sob juramento. Levou também os líderes da terra para humilhar o reino e torná-lo incapaz de reerguer-se, garantindo apenas a sua sobrevivência pelo cumprimento do seu tratado. Mas o rei se revoltou contra ele e enviou mensagem ao Egito, pedindo cavalos e um grande exército. Será que ele se sairá bem? Escapará aquele que age dessa maneira? Romperá ele o tratado e ainda assim escapará? Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que ele morrerá na Babilônia, na terra do rei que o pôs no trono, cujo juramento ele desprezou e cujo tratado rompeu. O faraó, com seu poderoso exército e seus batalhões, não será de nenhuma ajuda para ele na guerra, quando rampas forem construídas e obras de cerco forem erguidas para destruir muitas vidas. Como ele desprezou o juramento quando rompeu o tratado feito com aperto de mão e fez todas essas coisas, de modo algum escapará. Por isso, assim diz o soberano Senhor: juro pela minha vida que farei cair sobre a cabeça dele o meu juramento que ele desprezou e a minha aliança que ele rompeu. Estenderei sobre ele a minha rede e ele será pego em meu laço. Eu o levarei para a Babilônia e ali executarei juízo sobre ele, porque me foi infiel.
Todas as suas tropas em fuga cairão à espada, e os sobreviventes serão espalhados aos ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano Senhor: eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro, e o plantarei, arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos, e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu plantarei, ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. E então todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Essa é uma parábola que fala de duas águias. Uma águia que estava representando Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E a outra águia representa o próprio Egito. E Deus fala aqui nessa parábola sobre a importância da fidelidade nas alianças. Deus fala sobre a promessa de restauração e a oportunidade de compartilhar a mensagem do amor de Deus, a segunda chance. Sabe, a salvação por meio de uma nova aliança? Da aliança que Deus fez com cada um de nós por meio do seu Filho Jesus. A palavra de Deus dirigida ao rei de Judá, ela é sobre a fidelidade. Ela é sobre ele abrir os olhos para ter cuidado com a infidelidade com relação à direção que Deus dá ao seu povo. A direção que o Senhor mandou seguir por um caminho e ele decidiu seguir por outro. Isso deixou o Senhor muito irritado e nós devemos estar atentos. Atentos à palavra de Deus que nos orienta a um tempo de fidelidade, como autoridade da sua casa, ou autoridades de uma nação, autoridades e governos de ONGs, de comunidades, de igrejas, de famílias, de casas, de governos, de países e nações. O povo precisa aprender, nós precisamos entender. Cada um que governa, busque ser fiel a Deus e à direção que Ele deu. Busque ser fiel à aliança que Ele tem, para que, mesmo que venham as adversidades, você confie em Deus, que Ele há de agir para que haja a blindagem geracional através de você que governa, através de você que é rei, através de você que está governando, porque todo governo que está debaixo da bênção de Deus, esse governo prospera. Toda casa, toda família, toda mãe, todo pai, todo casal que está debaixo da fidelidade, da aliança e da blindagem de Deus prospera. E lembre que aqui Zedequias, ele rebelou-se contra Deus. Ele buscou fazer aliança com o Egito. Ele disse não para a aliança que Deus direcionou para a vida dele. Deus tem uma aliança para todos nós. Há uma nova aliança por meio do amor e do perdão de Jesus. Há um novo tempo e uma nova oportunidade que cada um de nós, como mães, que blinda gerações, como famílias, como casais, que blindam gerações, possamos ser por Deus adotados como filhos e filhas obedientes à aliança que Ele tem com cada um de nós. Abra o seu coração para entender que Deus dá uma segunda chance. E que a aliança que Ele tem comigo e com você, nós precisamos ser fiéis e não olharmos para outra direção, a não ser a direção da aliança e da fidelidade que Ele colocou em nossas mãos. Qual a sua missão?
qual o seu governo, o que você é responsável. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa me abençoar com fidelidade ao que o Senhor está direcionando. Que Deus nos abençoe e que a vida geracional, que depende do seu governo e do meu governo, que depende da nossa aliança de fidelidade a Deus e às pessoas que nós apertamos a mão e fizemos uma aliança ao marido, à esposa, ao casal, aos pais, aos filhos, aos empreendimentos, às alianças que nós fizemos, principalmente, primeiramente com Deus, que nós tenhamos força e vigor para dizermos sim à missão que está nas nossas mãos e não voltarmos o nosso olhar nem a nossa decisão para nenhum caminho que nos afaste da bênção geracional, que blinda a mãe do coração, que blinda o pai do coração, que blinda filhos e filhas do coração, que foram adotados primeiramente por Deus e depois por você e por mim. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus sonhos, que Deus abençoe a nossa geração e a próxima geração com uma blindagem que vem de Deus e nos faz florescer, nos faz viver os ciclos que não param, os ciclos que nos faz nascer mãe, nascer pais, mães, filhos, filhas do coração de Deus nessa terra, porque Deus é o nosso Pai adotivo e nós fomos adotados para sermos blindados e salvos e para blindarmos e salvarmos e resgatarmos e adotarmos pelo amor. Então, que possa nascer hoje um tempo novo no seu coração e no meu coração, agradecendo a Deus por tudo que temos e somos e assumindo a nossa missão. E que haja blindagem de vida, blindagem geracional, ou seja, vida geracional no nosso viver e no nosso florescer. Forte abraço, que Deus nos abençoe.